Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos começar a falar sobre as teorias evolutivas. Na aula passada nós já falamos um pouco sobre a evolução e hoje vamos falar sobre algumas propostas de como essa evolução acontece. Hoje nós vamos estudar o lamarckismo. Vamos primeiramente diferenciar o evolucionismo do criacionismo, compreender as leis do uso e desuso e da herança dos caracteres adquiridos e também interpretar o papel do ambiente nessa teoria lamarckista, beleza? Então, a gente falou de evolução na aula passada, que compreendeu que é todas as mudanças que acontecem ao longo da vida das espécies no planeta, né? E essa evolução ela é meio que um fato, se chama de teoria da evolução, mas por um costume da sociedade, mas ela é comprovada já cientificamente. E a ciência que estuda a evolução é a biologia evolutiva. Então, dentro da biologia, a gente precisa sempre olhar para a evolução, para a história da transformação das características, para compreender como que se funciona. E até Dobzhansky já falou que nada em biologia faz sentido, exceto à luz da evolução. Então, para a gente entender tudo, é necessário sempre a evolução. Mas nem sempre a evolução aconteceu, nem sempre a evolução foi aceita na sociedade. Até o século XVIII, era-se conhecida e era aceita a teoria do criacionismo, onde todas as espécies, todas as formas de vida que existem no mundo foram criadas por um ser divino, por uma divindade superior. E, de acordo com o pensamento teológico, como esse ser superior, esse Deus, ele é perfeito e cria tudo de forma correta, não há necessidade de transformação, de mudança para as espécies. Então, se propunha também a teoria do fixismo, onde as espécies não sofriam mudanças ao longo do tempo. Só que o criacionismo ele é uma ideia baseada em dogmas, que são verdades inquestionáveis, verdades absolutas, que não podem ser mudadas. Então não tem como se aplicar um método científico para se investigar ou não essas ideias, essas teorias criacionistas, porque elas não são passíveis de mudanças. Tá? Então é um pensamento mais voltado para dogmas religiosos, teológicos, que não entram em discussão com a ciência, ok? Mas a partir do século XIX, bem do início, esse camarada aqui, conhecido como Lamarck, Jean-Baptiste de Lamarck, ele começou a propor algumas ideias evolutivas a partir de algumas teorias transformistas que apareceram na sociedade. Como assim? Que foi observado que ao longo do tempo algumas espécies sofriam transformações, sim. Elas mudavam ao longo do tempo da existência com base na análise dos registros fósseis que a gente viu na aula passada. Então começou-se a entender essa ideia de evolução, de transformação. Então Lamarck ele formulou uma teoria para explicar como que as espécies se modificavam ao longo do tempo. E Lamarck foi um dos primeiros cientistas que propunha esses pensamentos de mudança. Ele interpretou essas mudanças como resultado do uso e desuso, propondo a sua lei do uso e desuso, e também existia a lei da herança dos caracteres adquiridos. Como é que isso acontecia? Vamos falar um pouco. Sobre a lei do uso e desuso, existia uma certa necessidade do ambiente de se utilizar um certo membro ou uma certa estrutura. Então, à medida que essa estrutura era utilizada, era mais requerida pelo ambiente, ela tendia a se desenvolver e a se permanecer ao longo do tempo. E, de pensamento contrário, se um órgão ou uma estrutura ela fosse pouco exigida, caía em desuso e tendia a se atrofiar. É como a gente pensasse na nossa musculatura. Quanto mais a gente usa, mais ela se desenvolve. E quanto menos a gente usa, menos ela se desenvolve e tende a atrofiar. Então, esse era o pensamento de Lamarck sobre o uso e desuso. Certo? E sobre a herança dos caracteres adquiridos, era uma consequência dessa lei do uso e desuso. Então, essas características adquiridas pelo uso ou perdidas pelo desuso seriam transmitidas às descendências ao longo da geração. Então, assim, a gente vê que existe uma exigência ambiental para essa estrutura. Se essa estrutura fosse usada, fosse mais exigida, ela tendia a se desenvolver e essa característica era passada, era transmitida aos seus descendentes. E pensando de forma contrária, quando menos exigida, tendia a atrofiar e não ser passada, ou seja, desaparecer ao longo das gerações. Tá? Então, esse era o pensamento de Lamarck sobre a herança daquela característica que era adquirida por meio do uso contínuo. Mas um exemplo clássico é o exemplo do pescoço da girafa. Lamarck pensava da seguinte forma:
Algumas girafas ancestrais elas apareciam com pescoços curtos, só que com o passar do tempo, as folhas dos arbustos mais baixos deixaram de existir e as folhas mais nutritivas, que tinham mais abundância, eram na região mais superior, mais altas. Então, de tanto a girafa esticar o seu pescoço para alcançar essas folhas mais altas, o pescoço passou a se tornar mais e mais comprido ao longo do tempo. E essa característica adquirida pelo uso constante foi passada para as gerações futuras e todas as girafas tendiam a nascer com o pescoço mais alto. Então, esse foi o pensamento de Lamarck. E como é que a gente interpreta essa teoria de Lamarck? Será que ela é verdadeira? Hoje a gente sabe que apenas as modificações que acontecem nas células reprodutoras, elas são passadas ao longo do tempo. Então, a característica morfológica que a gente desenvolve, se ela não mudar a nossa informação genética que está lá nos gametas, ela não pode ser passada ao longo das gerações para os nossos descendentes. E essas modificações que Lamarck propunha eram modificação geral de células somáticas, células do corpo. Então, não faz sentido elas serem transmitidas para gerações futuras. Se fosse assim, as características adquiridas ou perdidas durante a vida de um organismo não são transmitidas às descendências. Olha só, se fosse assim, é como a gente pensasse, se a gente utilizasse ao longo do tempo a nossa musculatura, a tendência era, se a gente se tornasse bem forte e um homem musculoso casasse com uma mulher musculosa, ia formar um filho também forte. Não? Então é uma característica adquirida ao longo do tempo e seria herdada pelas gerações futuras. Mas isso não faz muito sentido porque a gente hoje conhece essas questões de genes, né, de células reprodutoras que tem os gametas lá, o seu DNA e tudo mais, a informação genética, que na época de Lamarck não se conhecia isso. Então, tendeu-se a limitar as suas ideias e ele pensar de forma um pouco errada. Tá? Então, mas basicamente é importante a gente conhecer as ideias de Lamarck porque são elas que propõem as primeiras influências do ambiente na modificação das características dos seres vivos. Tá? Então, quando a gente for conhecer as outras teorias evolutivas, a gente vai entender que o ambiente ele desempenha um papel importante na modificação, na evolução das espécies. Tá? Mas a gente tem que ter cuidado ao considerar as ideias de Lamarck, beleza? Então, a gente fica por aqui nessa nossa aula dessa teoria do lamarquismo. Deixo os exercícios para vocês do nosso capítulo, tá? E nas próximas aulas nós falamos mais sobre teorias. Bom? Então, um abraço a todo mundo, Deus abençoe e até a próxima aula.